Náutico e Vasco nesta terça-feira vai ser no estádio do Arruda, galera. O Náutico solicitou a transferência do Estádio dos Aflitos para o Estádio José do Rego Maciel, porque o Estádio dos Aflitos atravessa dificuldades devido às chuvas na capital pernambucana. É muita água. E olha, detalhe, o Náutico tem 3 jogadores voltando, 3 titulares voltando ao time do Roberto Fernandes. O zagueiro Camutanga, o volante Raul e o lateral esquerdo, o Júnior Tavares. Em compensação, o Vasco, que já está no Recife, desembarcou nesta segunda-feira na capital pernambucana, venceu o seu técnico, o Zé Ricardo, que foi embora para o Japão, o Emílio Fara, que vai comandar o time, e 3 desfalques, o Quinteiro, o Palácios e o Raniel. O Raniel, que foi revelado aqui pelo Santa Cruz, que é um dos destaques desse time do Vasco. O Vasco hoje é 4º colocado, 18 pontos, o Náutico está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai ser um jogo, galera, um jogo realmente bom de se ver. A equipe do Náutico vem de uma vitória importante demais fora de casa contra a equipe do Brusque. E esses jogadores que estão reforçando a equipe dão mais qualidade para a equipe do Timba buscar a vitória diante do Vascão. Por isso que é um jogo que vai ser em detalhes, tanto para o Vasco como para a equipe do Clube Náutico Caparibe. 7 da noite, estádio do Arruda, hein, galera? O Arruda tá um tapete, né? Mesmo com as chuvas, a drenagem do Arruda funcionou muito bem, não tem poça d'água, enfim. Vai ser um grande jogo e eu acho que o Náutico tem condição sim de vencer, torcedor. Não vejo dificuldade não. É jogar o que vem jogando, apresentar um futebol de transição rápida, marcação muito forte, principalmente no Nenê, que é um jogador de muita qualidade. O Gabriel Peck, que é o atacante, marcar bastante para poder sair com velocidade, ter a transição rápida pelo lado direito e pelo lado esquerdo. O Náutico é um jogador importante, que conhece muito bem o futebol do Vasco, né? Que é um dos jogadores importantes dessa equipe do Timba, que é o Vitor Ferraz. Além disso, né, hoje o Jean Carlos, que é o principal astro do time, voltou a jogar, voltou a fazer gol e tá leve. Então o importante é que a gente vai ter um grande jogo do Timba diante da equipe do Vascão da Gama, do time da Colina. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olha, direto para as escalações, porque eu acho que com essas 3 mudanças, né, na zaga, no meio campo e da lateral, o Náutico vai ganhar mais consistência, principalmente na questão de posse de bola. O time do Náutico, para mim, vai ser o Lucas Perry, o Vitor Ferraz na direita, o Camutanga jogando ao lado do Bruno Bispo e na lateral esquerda o Júnior Tavares. O meio campo, para mim, ele vai com o Richard Franco, o Raudney e o Jean Carlos. E aí o Nascimento pode fazer um 4º homem no meio campo com o Léo Passos e o Pedro Vitor. Esse para mim é o time do Náutico, não tem que mexer muito não em relação ao jogo passado, a vitória diante do Brusque fora de casa. O time do Vasco, como eu falei, tem 3 desfalques, o Quinteiro, o Palácios e o Raniel. Então deve ser a formação do novo técnico, o Emílio Faro, que vai comandar a equipe, com o Thiago Rodrigues, o Gabriel Dias, o Danilo Boza, o Anderson Conceição, o Edmar, esse é o sistema defensivo do Vasco. O meio-campo, Yuri Lara, Andrei, Nenê e Figueiredo, são 4 jogadores no meio. Gabriel Peck e Getúlio deve ser a formação do time do Vasco da Gama, galera. O Vasco, que é uma das equipes realmente fortes desse campeonato, tanto é que está brigando na parte de cima, né, da tabela, está na 4ª colocação com 18 pontos, e tem essa mudança, né, porque o Zé Ricardo acabou indo embora para o Japão, e o Emílio Fara que vai comandar a equipe para esse jogo diante da equipe do Clube Náutico Caparibe. Bom, a transferência do jogo para o estádio do Arruda dá uma condição melhor de toque de bola, de velocidade, que a gente sabe que está chovendo ainda na capital pernambucana, previsão da PAC de mais chuva ainda, né? E a gente tem que ter um cuidado especial, a gente vive dias difíceis na capital pernambucana, mas esse jogo do Náutico é um jogo de característica principalmente de virar a chave. Porque o Náutico vem de uma vitória contra a equipe do Brusque e um empate, vocês sabem, contra o Ituano fora de casa. Então agora volta a jogar em casa contra a equipe do Vasco. A tendência é que o Roberto Fernandes peça que esse time tenha uma marcação alta, principalmente sabendo que o Náutico vai ter que ter uma marcação especial com o Nenê, que é o jogador que faz a bola rolar nesse time do Vasco, é o craque do time. Mas tem uma marcação também com o Gabriel Peck e com o Getúlio. No ataque são jogadores que se mexem bastante. Então vai ser um bom jogo, torcedor. Vejo características de bom espetáculo, né, de marcação forte.
Eu acabei vendo o jogo do Vasco contra a equipe do Grêmio, onde houve empate lá em São Januário. E o Vasco, apesar de ter tido mais domínio, ter tido mais posse de bola, criou mais oportunidades, mas não teve competência na finalização. E foi um grande jogo, o Vasco enfrentando a equipe do Grêmio, né? Pela tradição das camisas, não pelo futebol em si, mas pela tradição das camisas. Eu tenho falado aqui que camisa é importante, é pesada e tem que ter respeito. A gente sabe que o Vasco é um grande time, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, tem história. E entrou nessa Série B, meu amigo, com recursos, porque agora tem a questão da SAF, tem a questão de investimentos. A própria torcida do Vasco está se fazendo presente muito ao estádio de São Januário. Mas para o Náutico, o Timba, ex-campeão pernambucano, um time com tradição, com história também, esse time do Náutico tem que fazer valer o seu mando de campo. Eu digo que sempre que na Série B, o mais importante é você vencer os jogos em casa e pontuar fora. Se você conseguir isso, você chega realmente ao acesso. E agora é a hora do Náutico brigar. A gente vai para a 11ª rodada e o Náutico tem que brigar por G4, já começar a brigar por G4. Até porque a gente sabe que o Náutico trouxe alguns jogadores importantes, né, para o time, né? Principalmente o Giovani, que é um jogador de característica ofensiva, veloz, mas que não vinha numa boa fase, a verdade é essa, vai ser recuperado aos poucos pelo técnico Roberto Fernandes. Mas essa formação do Náutico, com o Léo Passos, que é um jogador rápido, é jovem, mas é rápido, o Pedro Vitor, que é muito ousado pelo setor esquerdo, o Jean Carlos voltando a jogar bola, que é fundamental, tendo a confiança de ser o astro do time, de ser o jogador que é o diferencial da equipe do Náutico, eu acho que isso vai ajudar bastante. Tendo a volta do Raul também, que é um jogador de marcação e também aparece na frente para definir, é um volante, mas um volante de característica moderna, jogador que joga para frente. O Camutanga, que é experiente, a gente sabe que o Camutanga está passando, né, por uma fase de mudança, né, até porque ele vai deixar o Náutico para jogar no Atlético de Goiás. E o Júnior Tavares, que é um jogador que cadencia o jogo, um jogador experiente, rodado e que vai ajudar muito. Então essas três peças ajudam bastante o time do Náutico, na minha opinião, nesse jogo contra a equipe do Vasco. Lembrando mais uma vez, o jogo é no estádio do Arruda, tá? Torcedor alvirrubro, tá? Se prepare que a mudança foi feita nessa segunda-feira. Então, o estádio José do Rego Maciel. Depois desse jogo contra o Vasco, o Náutico tem um jogo fora de casa na sexta-feira contra a equipe do Sampaio. Sampaio que também tá brigando ali no meio da tabela. E depois enfrenta o Sport. São os 3 jogos do Náutico: Vasco, Sampaio Corrêa e Sport. Então, característica do time: marcação forte, transição, velocidade, ter principalmente a posse de bola. Nesse jogo contra o Vasco, acho que o Náutico tem que ser dominante, não pode ser reativo, deixar o Vasco jogar e mandar no jogo. Tem que ser dominante, tem que propor o jogo. E com o Jean Carlos querendo o jogo, sentindo essa necessidade de voltar a ser o protagonista do time, a ser a estrela do time, eu acho que vai ajudar bastante a equipe do Náutico nessa condição de jogo contra a equipe do Vasco. Pedir para que a equipe do Náutico tenha uma marcação alta, mas saiba principalmente se defender atrás da linha da bola. Quer dizer, você tem uma marcação alta, mas ao mesmo tempo, se você tem essa bola, você faz uma transição. Você perde, você faz a recomposição. É a história de você jogar posicional ou funcional. Acho que o Roberto Fernandes tem esse conhecimento, sabe que é jogo de cachorro grande, sabe que é jogo difícil, sabe que não tem facilidade de maneira nenhuma. Essa é a super, hiper, mega Série B, que eu sempre tô falando aqui. E é uma Série B de respeito. Então esse é um dos grandes jogos que o Náutico vai ter pela frente. Jogar contra a equipe do Vasco. O histórico do Vasco é melhor em relação ao Clube Náutico Caparibe, mas cabe ao Náutico fazer a diferença jogando no estádio do Arruda. E por essa questão de jogar no estádio do Arruda, por ter um gramado bom, por ter um gramado melhor, tá realmente numa condição boa, eu acho que esse ponto pode ser o diferencial para o talento do Clube Náutico Caparibe e também para o talento do Vasco da Gama. Acho que ambas as equipes têm qualidade, são times realmente que vão brigar sempre na parte de cima, pela história, pela tradição, e vejo realmente a condição do Náutico, sim, de buscar uma vitória e virar essa chave para aí sim disputar as 4 vagas para o acesso para a Série A, para o Campeonato Brasileiro de 2023. Vejo isso, torcedor, mas tem que ir com calma, tem que ir com paciência, né, tranquilidade, para poder conseguir o resultado. Olha, galera, deixa eu pedir aqui um like, aqui um joinha, se você puder, agradeço, tá? Isso, se inscreve no canal, já tá inscrito? Obrigado, obrigado, obrigado. Se não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho, fala para todo mundo do nosso canal, seja membro também aqui do nosso canal, você ganha camisas oficiais, todo mês a gente tem camisas oficiais, então participe integralmente no nosso canal aqui, tá bom? Beleza?
Fica na paz, quer com Deus e um grande abraço. Valeu, galera!